pessoal, estamos aqui para dar início ao nosso terceiro episódio do Cá Entre Nós! E hoje eu tô aqui com ela, né? Que agora está apresentando Cá Entre Nós, parceira! Inverteu as posições, mas tô mais nervosa desse lado do que de lá. Ixi, nervosa. Aqui engoliu um rádio, quero ver se vai deixar eu falar nessa entrevista de hoje. E, gente, hoje a nossa convidada, amiga, é Power, né? É maravilhosa. Maravilhosa. Hoje aqui no Cá Entre Nós a gente tá com novidades, ó. Exatamente. Profissionais, tintim. Minha caneca, gente, meu sonho. Gente, eu acho que podcast tem que ter caneca, né? Tem. Adorei, eu também estou muito emocionada. E, gente, nesse podcast hoje, né, amiga, nós vamos agradecer, né, o pessoal que viu o teu vídeo, né? Valeu pelo joinha, pelas interações, tudo. É. A gente tá amando tudo isso, todo esse amor por vocês. É, Aí. a história da menina impactou as pessoas. Tem mais coisa pra contar, mais pra frente. Fica a dica. E, gente, hoje nesse podcast, né, nosso terceiro episódio, já se inscreve no canal, deixa seu joinha aí pra gente, compartilha, comenta, porque o podcast de hoje vai agregar muito na sua vida, né? A gente vai estar falando aqui com uma especialista em marketing pessoal. Formada em moda, mãe, né? É, especialista em várias coisas. Ela já, antes de começar o podcast, a gente tava conversando aqui. A gente já ficou bem surpreso com algumas coisas aí. Hoje o podcast eu tô me sentindo assim importante, porque a menina foi até na Globo. É, eu tô sabendo. Gente, assista esse podcast aí, ó, que tá imperdível, porque ela já entrou no Projac. Ela conheceu o Caio Castro. O Caio Castro, verdade. A Bruna Marquezine. Então vocês fiquem ligados pra essa história aí, tá? E, gente, hoje quem está aqui no nosso podcast é a Bruna Ion! Obrigada, meninas. Obrigada, Carla. Obrigada, Dani, pelo convite, né? Seja por poder estar aqui. bem-vinda. Obrigada a vocês que vão assistir aí, né? A gente conversando aqui. Vamos trocar algumas ideias. Obrigada pelo convite, né? Por poder ter esse espaço, né? Ter a oportunidade de falar sobre o marketing, falar sobre o meu trabalho, sobre como funciona, né? Eu acho que as dúvidas que vocês vão me trazer aqui é a dúvida de várias pessoas, né? É a sua dúvida que está aí assistindo, né? O podcast. E vamos tentar esclarecer todas aqui. Contar Sim, para vocês. tenho muitas dúvidas. Sim. Eu também. Eu acho que agora a gente tem que perguntar quem é ela, pra ela se apresentar pro pessoal. É. Quem que é a persona, que ela vai falar bastante aí pra nós. É, quem é a Bruna Ion na vida? Então, vamos lá, gente. A Bruna Ion na vida, então. Meu nome é Bruna Letícia Ion, né? Uso mais o Bruna Ion desde sempre. Usei muito só o Bruna Ion. Poucas pessoas sabem que eu tenho Nome Letícia. artístico. É o nome artístico. Eu também tenho isso. E, então, eu moro aqui em Pitanga, vai fazer 5 anos, né? Não sou natural de Pitanga. Eu sou natural de São José dos Pinhais. Já morei em São José dos Pinhais. Ah, é verdade. Carla, você comentou comigo, né? A gente tava conversando. Afonso Pena. E isso, pertinho do aeroporto. Morei também perto do aeroporto. Muito gostoso. Eu sinto saudade de lá, mas eu não voltaria a morar lá. Eu gosto daqui agora, sabia? De Pitanga. Eu acostumei. Acostuma. Quando eu vim embora pra cá, eu sofri muito, assim. A mudança foi muito grande, né? Porque eu morava no Rio. Eu morei 5 anos no Rio de Janeiro, né? Que eu já vindo de uma comentei. cidade grande pra uma cidade bem pequenininha. Qual foi bairro do muito. Rio? Então, eu morei... Logo que eu cheguei no Rio, eu morei em Vargem Grande. E nunca subiu o morro de motinha igual a Anitta? Não. Nunca subi o Morro de Motinha. Morei em Vargem Grande, morei no Recreio e na Barra da Tijuca. Barra da Tijuca, cara. Oh, menina. Leblon é no Rio de Janeiro? Leblon é, amiga. Ai, que Pertinho de tudo. Copa. Nossa, Copacabana. É Barra ali, né? Barra, Leblon, é tudo... Quando eu fui visitar o Rio de Janeiro, eu fui na praia de Copacabana, eu era criança, né? Aí eu cheguei, tava admirando o mar, do nada, eu desmaiei, comecei a me afogar. Meu Deus, Daniela. Essa é toda história de criança, né? Nossa, história. Voltando, Então, né? Desmaiou. Então, daí eu não sou natural daqui, né? Morei no Rio 5 anos. Lá no Rio tive a oportunidade de trabalhar. Eu fui morar no Rio, na verdade, né? Eu tinha 19 anos de idade. Fui bem novinha. Eu fui atrás de um sonho, né? Eu tinha um sonho de ser modelo. Que nem vocês falaram, né? Atriz da Globo. Não cheguei a ser atriz, mas fiz participação, fiz figuração. Fiz bastante coisa legal, assim, né? Que agregou. Conheci alguns famosos, conheci a Grazi, conheci Caio Castro. Tive a oportunidade de conversar, assim. Conversar, um pouco, né? Conversar assim. Oi, tipo, Caio quando Castro. tava gravando
ali na figuração e tal, às vezes ia, assim. Às vezes E- até eles mesmos puxavam algum assunto, comentavam alguma coisa. Que legal. Tem essa coisa, assim, é legal. Claro, tem uns, assim, que não são mais na deles. Tipo, não trocam, não conversam, nem nada. Mas tem essa pessoas que figuração era em novela, essas coisas? Novela. É, qual? Não, você participou? Viu? Viu? Fiz figuração em várias. Figuração, na verdade, é aquelas pessoas que ficam aparecendo no fundo lá, né? eu Tipo, queria. não tem muita coisa, não faz muita coisa, não. Mas fiz em Malhação, fiz em Flor do Caribe, fiz... Ai, como é que Flor é o do Caribe nome não agora? faz muito tempo que... Pô, faz. Isso foi em 2013. Nessa época que eu fazia essa Meu figuração. Deus, Foi que O que mais? 2013. Conta mais, o que mais? Eu já daí fiz participação assim como modelo, né, em gravações, fiz De Verdades Secretas como modelo. Fiz bastante coisa. Vamos assistir pra ver! Eu não acredito, cara, que sou uma famosa! Atriz da Globo! Mas é coisa assim, gente, que tipo, nem aparece muito, mas assim. pra- Mas é mas é legal. Foi, gratificante, sim, não claro. é? Foi uma experiência muito boa, tipo, poder participar. A gente ganhava, né? Pra mim era legal a experiência de poder estar participando, vivendo aquilo dali. E, claro, eu ganhava um dinheiro, né? Precisava sobreviver. Sim. Eu vivia daquilo naquela época. Então. E enfim. Aí você foi agenciada pra chegar lá, assim, como é que... Então, eu fui por uma agência de Curitiba. Na verdade, esse é um paralelo da minha vida, assim, né? Essa agência lá de Curitiba, ela meio que deu um golpe, assim, né? Na galera que Meu foi. Deus. Então, a gente chegou lá, teoricamente a gente tinha um hotel pra ficar, lugar pra ficar. A gente tinha, tipo, hotel, lugar pra ficar, enfim. E daí, chegamos lá, não tinha nada, né? A gente teve... Daí foi tudo meio que improvisado. Eu até hoje acredito que, na verdade, não tinha nada mesmo. Não tinha hotel, não tinha nada. Eles foram, tipo, no improviso. E daí lá inventaram uma desculpa e tudo. Então, foi bem complicado, assim, sabe? Essa é uma coisa da minha vida, assim, que poucas pessoas sabem, tá? Agora milhares vão ficar sabendo. Milhões. Eu tô expondo a minha vida aqui pra vocês, valorizem E assim, isso. você Deem pegou like. e foi Mentira. sozinha, sem família, sem nada então, lá. eu fui, né? Na verdade, daí eu fui com um grupo. Era eu e mais, acho que no total eram 15 pessoas, tinha 19. E aí, claro, né, assim, na verdade, no início todo mundo da minha família achou um absurdo. Tipo, como assim você vai largar tudo aqui, tua vida, tuas coisas todas, né? E ir pro Rio de Janeiro. E só que, claro, eu queria um sonho, então tinha segurança, a gente passou essa segurança, né, pra gente. Aí, claro, chegou lá, foi uma catástrofe, né? E a gente... Só que, claro, né, assim, quando aconteceu todas essas coisas, eu fiquei quieta, não contei pra ninguém, né? Não contei pra meus amigos. Meu pai surtava Ia naquela te época. Ele buscar ia, com certeza. Então, tipo, guardei e fui indo. Nisso eu fiquei uns 3 meses lá, foi tipo que eu sobrevivi, vamos dizer assim, voltei pra Curitiba, fiquei um mês em Curitiba e falei, vou de novo pro Rio de Janeiro, porque eu sou persistente, né? Mas você Aí já nisso foi com voltei. outro objetivo Isso, ou não. continuar ser Então, ser daí modelo? quando eu fui, eu já conhecia, né, o pessoal que trabalhava com a produção, né, que contratava a gente modelo, contratava pra figuração, então eu tinha contato com eles, né? Então eu falei, vou tentar. Ainda tem Conversei os com algumas contatos? pessoas, fui. Viu? Não tem muito, assim, mudou muita coisa, né? De lá pra cá. Mas daí a gente fui, né? Nessa outra tentativa, acabou que eu fiquei lá. Fiz alguns trabalhos e outros e tal, mas aí eu percebi que era um meio muito sujo, vamos dizer assim, né? A palavra, não vamos para não usar outro termo. E eu vi que aquilo não condizia com os meus valores e fui fazer outra coisa, né? Fui procurar um trabalho mesmo, me sobreviver, e daí o que acontece? Eu analisei as possibilidades, né? Eu pensei assim, tá, aqui vou lá, arrumo um emprego e tal, começo a viver. Quando tiver um trabalho ou outro de marketing de modelo, eu vou lá e faço, né? E foi indo dessa forma. E eu comecei a trabalhar numa relojoaria. Então, foi quando eu fiquei, de fato, no Rio de Janeiro. Isso em 2013, né? E... Enfim, daí a Bruna, né? Falando sobre quem é a Bruna, né? Então, morei lá no Rio esse tempo. Aí comecei a trabalhar, daí saí dessa empresa onde eu trabalhava com relógios. Aí fui trabalhar numa joalheria. Trabalhei nisso, eu saí e fui trabalhar numa loja de moda feminina, né? Uma boutique de moda feminina. Foi quando eu tive meu primeiro contato com a moda que eu comecei a ir para essa área, né? Comecei a fazer faculdade. Antes de fazer a faculdade, né? Fiz cursos, né? Fiz uma especialização em consultoria de imagem e estilo, em consultoria de moda. Aí fui fazer a faculdade. Depois tranquei a faculdade, porque eu não tinha tempo, eu não conseguia conciliar, né, o trabalho, porque eu trabalhava em shopping naquela época. Sim. Então eu não conseguia bem conciliar pesado. o trabalho. E eu não tinha muito tempo para me dedicar àquilo dali. E era muito caro na época, né? Eu pago até hoje meu financiamento da minha faculdade de moda, gente, pelo amor de Meu Deus. Deus. Então eu me senti na obrigação, né, quando eu vim embora pra cá, de terminar. Mesmo depois que faltava
2 períodos para eu terminar, eu tranquei a faculdade de moda, por conta disso, né? Eu não tinha o tempo para me dedicar para essa área. Aí, em paralelo a isso, eu recebi uma proposta de uma empresa que estava iniciando na parte de marketing com visual merchandising. E eu comecei a trabalhar nessa empresa e foi quando eu comecei a me interessar pela área de marketing. Aí eu resolvi trancar a faculdade de moda e começar marketing. Antes fiz administração, fiz um período ali, odiei. Era muita teoria, né? Sim. E como no curso de marketing, no curso de moda mesmo, quando eu fazia, eu tinha uma matéria de marketing e eu me identifiquei com estudar o consumidor, estudar o comportamento e tal. Falei, vou fazer marketing. E comecei marketing. E aí, né, quando eu vim embora pra cá, concluí as duas. E aí, nesse contato que eu tive, né, nessa empresa onde eu trabalhei, eu aprendi muita coisa, assim, né? E o que Desde a é? A gente quer exposição. saber o que é esse negócio que você Essa falou. palavra estranha, gente. Em inglês Que aí. é o visual merchandising, né? O visual merchandising é aquela pessoa que ela é responsável, né, pelo layout da loja, né? Como que os equipamentos ficam, por que eles ficam naquele lugar, né? Os produtos que são colocados ali, tudo é intencional, né? Tudo que é feito dentro da loja é intencional. Né, para fazer com que o cliente percorra determinado caminho para que ele compra, né? Sim. Dentro da loja tem o que a gente chama de hot points, que são os pontos quentes, onde a gente expõe os melhores produtos, né? E tem outros lugares onde a gente expõe aqueles que a gente não quer vender tanto, né? Então, o visual merchandising, ele cuida, vamos dizer assim, do layout todo você mesmo. Ficou bastante tempo nessa função? Então, nessa função, eu entrei como trainee, eu fiquei uns 10 meses nessa empresa, mais ou menos. Aí, nos primeiros 3 meses, foi quando foi mais pesado. Porque como eles estavam implantando isso... Era novo nessa o empresa, marketing era novo. ainda? Na verdade, assim, o marketing em si, o marketing existe há muitos anos, né? O marketing existe desde a Revolução Industrial, quando começou lá, né, a ter aquela concorrência, começaram a aparecer várias pessoas produzindo o mesmo produto, e as pessoas, naquela época, elas identificaram a necessidade de fazer com que o cliente comprasse o produto delas e não o do concorrente. Então, aí que surgiu o marketing. Naquela época, a pessoa eles usavam, né? Ah, não, eu estou vendendo, uma estratégia de venda, né? Com o tempo, foi se conhecendo e entendendo-se que isso é o marketing de hoje. Foi evoluindo, né, o trabalho de marketing. Então, nessa época, né, eu fiz um paralelo aqui explicando para vocês a história do marketing. Mas nessa empresa, esse setor de visual merchandising era novo. Eles estavam implantando isso. Então, não tinham pessoas para trabalhar naquela empresa. Era eu, né, e outras pessoas que estavam entrando naquele momento, que estavam recebendo um treinamento de uma pessoa, Silvia, o nome dela. Nossa, ela me ajudou muito, ela me ensinou muita coisa. E ela estava dando esse treinamento nessa empresa. Ela trabalhou na Zara Brasil e ela estava, como ela já tinha, dentro da Zara já existia essa coisa de visual merchandising e tudo. Era uma empresa de consultoria que ela trabalhava naquele momento, e essa empresa de consultoria estava implantando isso nessa loja que eu trabalhei, que é a Aquamar, no Rio de Janeiro, né? Uma empresa grande lá no Rio, tem bastante lojas, eu particularmente, quando eu morava lá no Rio, usava bastante a marca, assim, né? Aqui em Pitangui o estilo é um pouco diferente, mas vale a pena, assim, conhecer a loja. E foi onde eu aprendi, assim, com ela, né? Eu lembro que teve um determinado momento que a gente estava conversando já hoje sobre a gente ser bom em várias coisas, né? E a Silvia, em um momento, ela chegou pra mim e ela falou assim, né? Falou, olha, você pode ser boa em muitas coisas, né, que você faz. Você, não tem problema. Mas vai ter uma que você vai gostar mais e você vai se tornar especialista naquilo dali, né? Você vai aprender mais sobre aquilo dali. Você vai se especializar cada vez mais pra você ser muito boa naquilo. É porque o que acontece? Às vezes a gente gasta energia com uma coisa que a gente poderia estar gastando naquilo que é realmente um propósito, né? Exatamente. Entendeu? Então, às vezes, a gente está gastando energia nisso, e no que é realmente, né? A gente deixa de lado. Né? De A lado. energia, em vez de gastar naquilo realmente que a gente quer ser referência, quer se tornar conhecido, né? Exatamente. Então, assim, até entrando num paralelo aqui, gente, ó, isso é uma coisa que é importante na persona, quando a gente fala da persona de alguém, né, dentro de uma empresa ou dentro de um determinado segmento, né? Então, assim, é importante você ter definido quem é a sua persona, né? Tanto como cliente, quem é o persona cliente, que é o personagem, né? A persona, ele é um personagem que você cria para que esse personagem ele precisa se conectar com o cliente, né? Então, você cria uma persona para você criar uma ação de marketing, por exemplo, né? Para você saber o que é essa persona. Ela tem um estilo, é como se fosse uma pessoa mesmo. Sim. Você vai idealizar aquela pessoa baseado no público-alvo, baseado no público consumidor, em quem consome de fato, né? Porque o público-alvo e o público consumidor são coisas diferentes, né? Então, o público-alvo, ele é aquela pessoa que você almeja alcançar como empresa, né? Quem que é o cliente que você deseja vender? E consumidor é quem consome de fato o teu produto. Em várias empresas, né, acontece o consumidor ser muito diferente do
público-alvo. Aí entra a persona, porque você junta isso, né? Você vê quem que é o teu consumidor de fato e quem que é o teu público-alvo e você cria uma persona para você saber se comunicar com essa pessoa. E como que se adequa quando você tem um público-alvo diferente da... Igual você tá falando. Como que você faz essa junção para você conseguir conectar os dois e transformar em algo que venha o público-alvo que você quer para sua loja, para sua empresa? Então, primeiro, a gente tem que levar em consideração, assim, fatores importantes dentro da empresa, que é o resultado, né? O que você está ganhando. Então, assim, se quem está consumindo o teu produto hoje, de fato, é o que te dá retorno, vamos dizer assim, você tem um público-alvo, certo? Esse público, ele não está consumindo o teu produto. Quem está consumindo é um outro estilo. Então, você precisa realinhar a tua empresa, você precisa reposicionar a tua marca, você precisa rever as tuas estratégias, né? Rever a tua persona. Então, como você perguntou, né? Se ou quem consome é diferente de quem você almeja alcançar, você precisa passar, entender quem é que consome e se comunicar, usar uma linguagem que a pessoa que consome de fato entenda que você está conversando com ela e consuma cada vez mais. Porque se você já tem... aí que é interessante disso, gente. É bacana isso. Porque se você tem um público-alvo, né? Ok, quem consome é diferente. Então, se a pessoa que consome, você já conhece esse cliente... É mais fácil você manter ele. Então, você vai readequar a tua linguagem, você vai readequar a apresentação da tua empresa, como a sua empresa se comunica, o que ela está mostrando, para manter esse cliente com você, né? Para fazer com que ele frequente mais o teu negócio, com que ele compre mais com você, né? Então, isso você alinha essa estratégia. Existem casos também em que às vezes, 50% das pessoas que consomem um produto de determinada empresa condiz com o público-alvo. E os outros 50% não. Também faz um realinhamento, porque você trabalha com dois públicos diferentes. Ou você tenta uma linguagem que você alcance os dois públicos, ou você se comunica de formas diferentes, mas que mantenha, né, a essência da empresa, a identidade da empresa. Exatamente. Então, o que você não pode perder é a identidade, né? Então, eu vou dar um exemplo, assim. Eu, Bruna, né? Eu sou essa que está aqui falando com vocês hoje, é a Bruna Marketing, né? E dentro da minha persona, da pessoa que eu criei para mostrar quem é a Bruna Marketing, com o passar do tempo, antes era só a Bruna Marketing, né? Na verdade, antes era só a Bruna Marketing. Então, hoje em dia, eu sou mãe. Né? E isso é uma coisa que faz parte do meu dia a dia e condiz com a minha realidade. E eu percebi, né, com o tempo, depois, mesmo antes de eu ser mãe, né, eu tinha clientes minhas, né, da consultoria que são mães, né, e outras que nem são mães, mas que são empresárias, que têm empresas, né, independentes, têm o seu próprio negócio. E eu sempre alcancei pessoas nesse mesmo estilo, mulheres nesse mesmo segmento. E quando eu comecei a mostrar mais esse meu lado mãe, mostrar da minha filha, eu tenho uma filha, né, eu não contei pra vocês, mas eu tenho uma filha de 10 meses, vai fazer 11 meses agora. E quando eu comecei a mostrar mais isso, outras pessoas que também são mães passaram a se identificar comigo. Se conecta, né? Exatamente. Gera empatia. Exatamente. Então é aquela coisa, né? As pessoas, elas não compram só o seu serviço, o seu produto. Elas compram a sua história. Seu estilo de vida, o seu tudo. estilo de vida. Né? A pessoa, ela não vai comprar, porque ela vai se identificar com aquilo dali. E, Bruna, a gente fala do marketing digital e a gente já pensa, assim, que é só no mundo digital. Mas a gente está lidando com pessoas por trás desse marketing, né? E como que é lidar com as pessoas no marketing digital? Então, assim, o marketing digital, né? A gente tem muito, assim, né? Que... às vezes não trabalha, não faz nada. É porque existem os tipos de marketing, né? Tem o marketing digital, que ele é lá o que você vende produtos lá e tal, que não tem nada a ver com o que eu faço. Já deixo isso claro para todos. O que eu faço é diferente, né? O que eu faço, eu trabalho com posicionamento de marca, eu trabalho com planejamento, com estratégias, com ações, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças. Eu trabalho com gerenciamento das redes sociais. Então, eu cuido de toda a parte estratégica, né? E você falou ali, né, do lidar com pessoas, né? Como é lidar com pessoas? Que o marketing digital, ele não é só isso, né? Ele não é só o digital. Você lida com pessoas. Porque tem pessoas ali atrás, vendo ali o que você está fazendo e tal, né? A pessoa não está... você não tá falando só com um aparelho de celular, quando é uma empresa. E isso, as pessoas esquecem isso. Então, você tem pessoas ali atrás daquele celular falando, assim como tem pessoas atrás do celular vendo, né? São pessoas. Então, você precisa entender qual é o perfil desse público, qual quem são essas pessoas, né? Que persona, quem que essa pessoa é, né? Para você saber se comunicar com ela. Então, eu falo assim, tem 2 tipos de persona, né? Que é aquela persona que é o quê? Que é a empresa
né? Sou eu, Bruna, né? Por exemplo. Eu, Bruna, lá, eu tenho a minha persona, que é a Bruna que tá aqui conversando com vocês hoje, falando sobre o trabalho de marketing, que também é mãe e tem uma filha. Essa é a persona que eu mostro nas minhas redes sociais de trabalho. Porque o meu cliente se identificou com isso. Eu percebi com o tempo que, mesmo antes de eu ser mãe, eu já tinha clientes que eram mães ou que eram mulheres empresárias que tinham o negócio delas. Porque eu sou uma mulher, naquela época eu era uma mulher, que eu tinha o meu negócio, que era a empresa de consultoria. Então, pessoas com esse mesmo estilo de vida se conectaram a mim. E foram as pessoas que eu fui atraindo para o meu negócio. Não que eu não tenha clientes homens, eu tenho, né? Mas a maioria são mulheres que têm filho hoje, às vezes, né? No meu ramo de clientes ali, são essas pessoas. Então, a persona lá é o quê? Esse perfil que eu criei e com base nessa ideia que eu tenho um método, eu tenho um jeito de me comunicar com essas pessoas, eu tenho um jeito de falar, um jeito de se vestir. Tudo isso influencia também, né? para se conectar com essas pessoas, exatamente. Então, a gente precisa estar a par de quem está por trás, de quem a gente quer alcançar. Então, eu, como marketing, né, Bruna, eu quero alcançar clientes, mas eu tenho um perfil de cliente que eu tenho como uma prioridade ou que se conecta melhor comigo, né? Também não só com o meu estilo de vida, mas com o meu método de trabalho, com o jeito com que eu trabalho, com a forma de planejar. Tem um cliente agora, essa semana, que eu fechei um contrato, eu fechei para fazer um trabalho, que ele é um homem, não tem nada a ver, não é pai, não sei, na verdade, né, nem se é pai, nem nada, mas ele não é uma mulher, né, e provavelmente não tem filho, tipo, por não ser mulher, no caso. Mas pode ser que tenha filho por ser homem. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, é isso. Então, assim, eu fechei. Ele não é exatamente o que a sua persona representa, mas ele se conecta com você por algum motivo. Exatamente. Então, o que ele se conectou, né? Ele estava procurando, foi uma indicação até, ele estava procurando uma pessoa para realizar determinado trabalho para ele, e ele precisava que essa pessoa tivesse agilidade em pegar essa ideia dele. Né? E ele comentou isso com uma cliente minha, essa cliente me indicou e a gente fechou. Por quê? Eu fiz exatamente o que ele esperava. Ele se conectou com o meu método de trabalho. Sim. Então, existem várias formas que as pessoas vão se conectar com você. Não é só também pela tua imagem, não é só pela tua vida. Às vezes é pela forma como você trabalha. Em alguns casos, na maioria das vezes, é pela forma com que trabalha. Só que, claro, às vezes as pessoas preferem. Depende muito do perfil da pessoa, né? Aí depende do público. Eu sofro com isso, sabe por quê? Porque eu sou meio... Não vou falar assim, meio... Ai, fugiu a palavra, mas sou mais direta, entendeu? Eu não sou tanto de ficar me conectando com o cliente, conversando. Eu sempre cobro isso dela. Entendeu? Só que aí vem o público que gosta do meu estilo de foto. Então, entendeu? E se conecta por conta do meu estilo de foto. Porque eu não sou tanto de ficar conversando com o cliente, entendeu? O cliente me procura, eu explico como funciona e a gente faz o trabalho e pronto, sabe? Tipo assim, eu vejo assim, a Carla, ela é uma pessoa que ela é direta. E às vezes ela atrai umas pessoas diretas ou não, que faz parte, né? E faz parte. Isso, exatamente. E aí, assim, ó, o que é interessante disso? Serve como uma análise de marketing, que é uma consultoria de marketing para a 0800. Carla. Então, assim, ó, o que é interessante disso? É você entender. Você entende que você se conecta com pessoas que é 880, é papum, é isso, acabou. E tem outros clientes que não, que você tem que ter um pouco mais de paciência e tal. Conversei com isso na terapia. Eu já sou uma pessoa que eu precisava que tivesse paciência, que eu vou querer conversar, trocar uma ideia. Isso. E aí, o que acontece? Você precisa medir, entendeu? Tem pessoas... Guardem isso pra vocês. Tem clientes... guardem a frase. Vamos focar nessa frase aqui agora, que eu acho que vocês vão entender o que eu quero dizer com essa frase. Em algumas situações, você vai precisar demitir clientes. Uau! É isso. Porque o que acontece? Tem cliente que, às vezes, não é que o teu trabalho não é suficiente para ele. O teu trabalho é muito bom. Às vezes, você é muito bom naquilo que você faz. Mas para aquele cliente, para aquilo que ele precisa naquele momento, não é você. Não é você que vai atender aquilo que ele busca naquele momento. Então, quando você recebe aquela pessoa para procurar o teu trabalho, você precisa ouvir ela, entender o que ela quer, procurar entender, prestar atenção no que ela está te dizendo. Aí você vai falar, tá, eu consigo te atender. Ou você vai
demitir de cara, vai falar assim, viu? Eu acho que eu não vou conseguir, mas eu vou te identificar indicar com uma isso, né? pessoa. Você precisa criar essa conexão. Sabe por quê, gente, que eu falo isso? Porque às vezes assim, você pode estar precisando do dinheiro. Fala assim, cara, eu preciso desse dinheiro, vou fazer essa consultoria, porque isso já aconteceu comigo. De eu estar numa situação de, cara, ainda mais, eu sou mãe, gente. Eu sou mãe. Então, assim, a minha filha tenho precisa boleto. de coisa. Exatamente. Eu falo assim, hoje em dia eu vivo pra pagar boleto. E é verdade. Então, assim, às vezes você pensa assim, cara, mas eu preciso desse trabalho, esse trabalho vai me ajudar, eu preciso desse dinheiro. Só que você tem que parar e pensar assim, tá, mas e o desgaste que você vai ter de executar aquele trabalho? Será que você vai conseguir atender aquilo que a pessoa quer? Eu, hoje em dia, consigo medir isso, se eu consigo ou se eu não consigo atender. E eu, às vezes, já falo de cara, olha, eu não consigo, mas fulano pode te ajudar, né? Por quê? Vai ser desgastante, às vezes, pra mim, dedicar energia pra aquilo dali, e às vezes ter que refazer e refazer de novo, refazer de Sim. novo, refazer de novo. Tipo, tá meu chorando. Deus. Conectou. Agora eu entendi. Entendeu? Não é, gente, é os meus cílios. que Isso, deu e assim, negócio. tem situações que às vezes a gente não sabe dizer não e que a gente precisa passar por aquela situação. A gente precisa ter aquele cliente, às vezes, cri-cri, assim, que vai fazer você fazer 500 mil vezes a mesma coisa e pra ele não vai tá bom. E, cara, ok, você vai passar por aquilo e você vai entender naquele processo, aquele perfil de cliente, que você vai entender. A lição que você vai tirar daquilo é o quê? Que é aquele perfil de cliente que você não quer como cliente seu. Exato. E você vai passar a filtrar. Desculpa se eu falei alguma coisa, né? Que Não, às vezes amiga. tocou na ferida ali tudo, Não, porque... foi os meus cílios mesmo, cara. Não, juro que foi meus cílios, Eu quero te cara. perguntar uma coisa. Mas isso aí que você falou, cara, total sentido. Eu quero te perguntar É importante uma nisso- coisa Pode nessa falar. questão. Por exemplo, já aconteceu de você dizer não pro cliente, não posso fazer, e ele responder de alguma forma, tipo, às vezes meio agressiva? Se já aconteceu de você dizer o não, porque o não, ele tem um poder muito forte, né? E a gente tem que saber dizer não quando a gente não tá em situações confortáveis. Você dizer o não e a pessoa, tipo assim, ela não aceitar que você não quer fazer o trabalho pra ela. Então, já aconteceu, mas tudo também depende de como que a gente leva isso, sabe? Gente, assim, não tem nada a ver, assim, com o marketing, nada, mas eu faço terapia, né? Desde quando eu vim embora pra cá. Que é ligado, né? Você lida com pessoas, exatamente. Então, assim, eu passei por muitas coisas na minha vida que moldaram a pessoa que eu sou hoje, obviamente. Mas quando eu vim embora do Rio pra cá, eu morava no Rio, né? Então, quando eu vim embora do Rio pra cá, eu sofri muito com a mudança, principalmente da cultura, do jeito das pessoas e tudo mais e tal. E lá no Rio de Janeiro, eu já tô, né, que tipo, eu gosto de morar em Pitanga agora. E assim, lá no Rio, as pessoas eram calorosas, eram acolhedoras, assim, e tudo e tal. Só que aqui em Pitanga é diferente o estilo. Olha eu também, gente, agora, com alguma coisa no meu olho aqui, ó, não tô querendo chorar não, mas é alguma coisa aqui. Então, quando eu cheguei aqui em Pitanga, eu sofri, assim, com a mudança e tal, e eu procurei a terapia. E até, né, então, resumindo a questão da terapia, de lidar com pessoas, vão fazer mais ou menos uns 4 anos entre vai e voltas que eu faço terapia. E essa semana mesmo, nas últimas semanas, eu tenho lidado com uma coisa na terapia que é essa coisa, assim, tipo, do não, do medo, né? Que a gente tem medo de falar, às vezes, alguma coisa pro outro, ou que a gente tem medo do não, né? Porque é normal a gente sentir um medo disso. E que nem a Dani perguntou, né? Agora ela vai precisar dar uma saidinha, vai voltar. Eu vou continuar Agora é a vez falando dela. aqui pra Carla, contando que a Carla tava ali, mas ela tava ouvindo a gente. Então, assim, já tive situações em que eu precisei dizer o não pro cliente, em que às vezes o cliente insistiu e tá em fazer. E o que acontece? Eu cheguei para essa pessoa, né, nessa situação, e eu expliquei para ela, falei, olha, não é na minha área, não é o meu trabalho, se você quiser, eu posso fazer, eu vou te cobrar tanto para fazer isso, mas pode ser que não te agrade. Entendido isso? Você quer mesmo assim que eu execute seu trabalho, ou você prefere procurar fulano de tal que talvez vá te ajudar? A pessoa ainda assim insistiu, eu tive que executei o trabalho, mandei para a pessoa e falei, olha, isso foi o melhor que eu pude fazer. Se não atendeu às tuas necessidades, né? Desculpa e tudo mais. Eu ainda assim vou te cobrar, porque foi o combinado desde o início que eu cobraria, porque eu estou dedicando um tempo para né? você. Que você podia estar dedicando para Outra cliente. pessoa, exatamente. Então, assim, tem situações e tem situações. Então, hoje, gente, assim, quando eu vou definir um valor pelo meu trabalho, eu não cobro pelo que eu estou fazendo.
Eu cobro pelo tempo que eu estou dedicando para aquela pessoa. A pessoa que me paga por mês a consultoria, ela não está pagando pelo serviço que eu estou executando. O serviço qualquer pessoa pode fazer. Ela está pagando pelo tempo que eu estou dedicando para ela. Pelas horas que eu passo no WhatsApp respondendo uma mensagem, tirando uma dúvida. Pelo direcionamento que eu dou quando ela tem uma dúvida. Às vezes, passar informações que eu estou passando aqui para vocês agora que estão vendo esse vídeo. Essa pessoa ela me paga por essa exclusividade, vamos dizer assim, para ter... Exatamente, você está valorizando o teu trabalho. Então, assim, não existe mal em dizer não. Ah, a pessoa não entendeu o não que você disse? Cara, ok, paciência, ela tem que aprender a lidar com o não dela. Ela precisa procurar a terapia daí, né? Sim, gente. Entendeu? Todo mundo tem que fazer terapia. Porque eu derrubo meu problema em você, e ela derruba e você derruba nela, e vira um ciclo vicioso, isso? Isso. Eu também faço terapia, eu falo que todo mundo, se fizesse terapia, seria melhor. O mundo seria melhor. Teria menos Exatamente. problema. Porque a terapia, ela ajuda a você a olhar de uma outra forma. Então, assim, até uma coisa que é interessante. Quando, né, eu até citei pra vocês aqui que eu morava no Rio de Janeiro, quando eu vim embora pra cá, eu sofri muito com essa mudança e eu tive muita dificuldade em lidar com a cultura, porque eu também sou uma pessoa assim, viu? Comigo é assim, é papum, viu? É isso que você quer, tal, não sei o quê. E claro, só que pra mim chegar nesse ponto de ser assim, papum, eu preciso primeiro coletar as informações do meu cliente. Voltando aqui, gente, pro nosso podcast, que já teve, assim, inúmeras Uns paradas fodas. aqui. Vamos falar, né, amiga? Parou até pra nós jantar. Já jantamos, porque, assim, é Estamos muito alimentadas assunto. agora, Cara, o graças a Deus. marketing é muito grande os assuntos, né? Dá pra Nós vamos ter gente- que chamar a Bruna outras vezes aqui. Com Pra ela certeza. falar Com mais. certeza virei também. Com tirar certeza, todas porque tá as muito dúvidas. bom, gente. Sério, eu tô gostando de coração. Eu também. Bruna, deixa eu te perguntar, já que a Sim. gente tava falando de cliente e tudo mais. Essa frase, o cliente sempre tem razão, ela é verídica? Então, assim, você precisa... Nem sempre o cliente vai ter razão, mas você precisa fazer com que ele sinta que ele tá na razão. A psicologia do relacionamento. É tipo isso, basicamente isso. Porque o que acontece? Se a gente parar, vamos pensar como loja, né? Assim, o cliente... Primeiro, vamos partir do princípio de que você, né, tem o teu negócio, tudo, você cria uma estratégia, você quer vender um produto para esse cliente, tudo e tal, você divulgou esse produto, né? Esse cliente foi até você fez todo um trabalho, você investiu tempo, você dedicou energia para atender esse cliente. E por algum motivo, o produto que ele comprou não satisfaz a necessidade dele, ou está com algum defeito. E aí, assim, tudo depende de como esse cliente vai chegar até você. Então, por exemplo, assim... e quando se trata, sei lá, de uma troca de um produto, existe a lei do consumidor que protege o consumidor, né? A Dani saberia dizer melhor pra gente isso. Então, assim, ele existe, então você tem que, obrigatoriamente, vamos dizer assim, fazer a troca. Se tem algum defeito, uma coisa assim, você tem que trocar pro cliente. Vai ter situações que o cliente não vai ter a razão. Só que, no marketing, a gente tem uma coisa assim, que falar bem, né, do teu trabalho, do teu serviço... As pessoas geralmente não têm o hábito de falar bem do trabalho do outro, ou falar bem do serviço do outro. Agora, faz uma coisa de ruim pra essa pessoa. A gente tinha falado isso no marketing, no podcast passado, sabe? Essa questão do não apoiar, porque as pessoas não querem ver você melhor Mas que os outros. realmente isso, né? Tipo, você faz 1000 coisas boas, ninguém fala nada. Mas faz algo errado, algo que não agrada alguém, você é atacado. Nunca Isso, vê, tá o povo vê as pingas que você toma, mas não vê os tombos que você cai. Isso, tipo isso. Então, assim, o que acontece? O cliente, ele precisa sentir que ele tem a razão. Se você, que é dono da empresa, que está prestando um serviço ou vendendo um produto para ele não der a razão para ele vai procurar alguém para dar a razão para ele. E ainda sair E ele falando. Uma criança mimada. Exatamente. Ele vai procurar alguém para dar razão para ele. Como? Falando de você para outras pessoas. Aí ele vai falar de você para outras pessoas negativamente, prejudicando o teu trabalho. Então é melhor você, uma pessoa só, dar essa audiência para ele, dizer para ele que ele tá errado, né, que ele tá certo, tudo e tal, fazer a troca, você sair perdendo alguma coisa, mas você ganha no quê? No teu marketing, você ganha na divulgação, porque é melhor você perder gera alguma menos coisa estresse. ali agora. Mas é que tem que Exatamente. conciliar isso também com o não, né? Isso, exatamente. Então, assim, você precisa educar esse cliente. Você não vai sempre fazer a vontade dele. É bem Você vai uma criança explicar- mimada mesmo. Você vai explicar pra ele, falar, beleza, vou fazer isso aqui agora, vou fazer essa troca pra você, mas não é assim que funciona. Ele vai explicar como que funciona a regra da empresa, entendeu? Pra ele e passar o entender número que... da terapeuta. Isso. Brincadeira. Brincadeira, gente. É só pra Então, descontrair. na loja mesmo, assim, eu vou até citar um exemplo pra vocês entenderem, né? Como, assim, é difícil. Lidar com cliente, gente, em qualquer momento é difícil. Lidar com pessoas é difícil.
A gente tá sujeito a isso, não tem o que Às fazer. vezes a gente não consegue se lidar com a gente mesmo, né? É por isso que a gente faz terapia. Entendeu? Então, assim, como a gente tava falando já hoje, né? O marketing, ele é lidar com pessoas. Em algum momento da tua vida, você vai precisar lidar com pessoas, seja vendendo alguma coisa, falando sobre alguma coisa, demitindo esse cliente, né? E você precisa estar preparado para isso. Uma coisa que a gente conversou já hoje, assim, né? Que eu queria trazer de volta, é sobre a questão da persona. Né? A gente estava conversando já hoje sobre isso. A persona, ela tá muito alinhada, né? Existem 2 tipos de persona que eu tinha comentado com vocês. E aí, existe a persona empresa, né? Que é a persona que você cria. Que é a persona que você cria a imagem, né? Dessa pessoa, né? De um possível cliente que você tem na necessidade de atender, que você quer alcançar ele, então você cria essa imagem para você saber como se comunicar. Essa pessoa, ela vai ter gostos, ela vai ter um estilo de vida, tudo tal definido, para você saber se comunicar com ela. E tem a persona que é a empresa, nós, né? A forma como nós nos apresentamos, a forma como a gente se veste, tudo, né? E já hoje vocês tinham perguntado assim também para mim, pra gente fechar essa parte, sobre se estar tudo alinhado, né? Tudo que eu faço hoje, né? O fato de eu ter feito a faculdade de moda, de eu ter feito a faculdade de marketing, se isso faz sentido hoje lá atrás. Porque lá atrás, quando eu vim embora pra cá, né? Eu tava meio perdida. Eu não sabia o que eu ia fazer ou por que eu tava aqui, se eu queria continuar aqui mesmo. E hoje em dia eu sinto que eu estou onde eu deveria estar fazendo o que eu deveria estar fazendo. Sabe o que isso se chama? Que é o nome do nosso podcast quase. Propósito. Exatamente. Então, é como se eu tivesse me identificado com isso. E todas as coisas que eu passei, todos os cursos que eu fiz na área da moda, tudo e tal, tudo isso hoje, gente, contribui pro meu trabalho. A comunicação, você ir para uma cidade diferente, ter que aprender a se comunicar com as pessoas diferentes e tal, né? Então, você ter uma visão de fora e você vir aqui, você mostrar o diferencial. Isso. Que eu lembro que quando eu morava aqui, daí, tipo, eu morei e fui embora também. E eu era influencer aqui. Quando eu fui pra Maringá, eu tive uma visão totalmente diferente. Quando eu voltei, eu já tinha uma ideia diferente porque eu tive uma visão de fora. Sim, exatamente, é isso. E aí, o que acontece? Então, eu tive essa dificuldade no começo. Hoje em dia, eu entendo que, tipo, tudo se uniu para que eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, fizesse tudo que eu faço hoje. Então, no meu trabalho hoje, o que acontece? Todo o trabalho que eu faço, desde a parte da consultoria, da análise do perfil do cliente, do posicionamento da marca, tudo tá alinhado. A gente comentou já hoje sobre a questão da identidade, né? A persona é uma identidade. Então, vou dar um exemplo. Você tem lá a Carla, RG da pessoa. A Carla, por exemplo, tem a empresa dela de fotografia. Ela tem aquele estilo, ela tem o jeito de se vestir, ela tem o jeito de se comunicar, ela tem aquele perfil que é dela. E quando ela criou a logo, marca dela, estava alinhada com esse estilo dela, que é o que vocês comentaram já hoje, né? Que as cores ali condizem e tudo mais. A pessoa, ela vai lembrar de você por esse contexto todo. E se eu não tivesse passado por esse processo de fazer a faculdade de moda, de trabalhar com o visual merchandising, que era a questão da loja, né? De mexer com o posicionamento e equipamentos da loja. Né? Hoje em dia, para mim, faz todo sentido. E você isso, usa no teu comércio ali, né? Eu uso no meu comércio, eu uso nas minhas consultorias, porque eu consigo hoje criar uma identidade. Como a pessoa está começando do zero, já criei várias. Eu já tenho mais de 100 clientes no meu portfólio de clientes. Clientes onde eu já atendi com gerenciamento de redes sociais, clientes onde eu já criei uma identidade, onde eu criei uma assinatura visual, criei uma logomarca, baseado na identidade daquela empresa. Porque o que acontece? A gente procura entender qual que é a essência daquela pessoa. Qual que é a essência da Carla? Qual que é a essência da Dani? Pra você criar aquilo dali. Porque, como você falou, a pessoa não, ela compra a tua história, ela compra a tua vida. E tudo isso tá alinhado. Deixa eu te perguntar, porque você é marketing digital. E qual que seria a social media, que hoje tá em alta, né? Social media. O que seria social media hoje? Então, o social media hoje, ele é a pessoa que cuida das redes sociais exclusivamente, única e exclusivamente das postagens. O social media, ele cria as postagens para as redes sociais. O que difere isso do meu trabalho de marketing? O social media, ele vai fazer a postagem para você. Aí, se ele inclui o marketing nisso ou não, aí eu já não sei, depende do profissional que está fazendo esse serviço. Dentro do serviço que eu ofereço, que não é o social media, eu denomino como gerenciamento de redes sociais. Por que gerenciamento de redes sociais? Porque eu faço uma gestão da tua rede social. Eu não faço a parte de criar uma arte e postar. Eu estudo qual que é o teu cliente, o porquê que você vai postar aquilo que você quer postar. Quando um cliente chega para mim e fala assim, Bruna, eu tô pensando em, sei lá, vou viajar para algum lugar ou tô com esse material aqui, queria postar isso aqui por conta disso. Aí eu paro e penso para ver se aquilo faz sentido, para ver se a pessoa vai ter o retorno que ela tá esperando ter com aquilo que ela quer fazer, entendeu? Ou seja, tem que ser estratégico isso, sabe? Só que
Aí, claro, existem várias formas de trabalhar. A pessoa que trabalha com social media pode ser que sim, ela ofereça dentro do serviço dela isso e ela usa esse nome. Eu não uso esse nome, eu uso o nome de gerenciamento de redes sociais, porque além de criar a postagem... É que você eu faço engloba todo. mais. Exatamente, engloba mais. E não é só o post, gente. Mais importante do que a postagem em si é o copy, que é a legenda. Né? Porque você chama a atenção ali da pessoa, você vai chamar a atenção através da imagem. Nessa imagem, ela pode ter texto na imagem, né? Que vai atrair ainda mais atenção. Chamou a atenção da pessoa, se não tiver uma sequência de imagens, né? Aquelas que você vai arrasta para o lado, tem o carrossel, né? Não tiver o carrossel com mais informações, a primeira coisa que você faz é ler a legenda. É o que todo mundo faz. Eu lembro que quando eu sei que é um marketing diferente, mas eu já trabalhei no marketing de afiliado. E eu lembro que o próprio provedor do curso, o criador, ele fornecia essas imagens e as copies. E diversas copies de como você chegar no cliente, fazer a postagem daquela forma. E, assim, o material para você usar se você não tivesse o resultado ainda, né? E aí, a gente usava aquilo que eram as copies. E era muito importante. Isso, é como se fosse a mensagem pronta. Ou seja, nesse caso de marketing de afiliado, é uma pessoa que... A pessoa que criou isso lá na frente. Porque é uma rede, né? Como se fosse um marketing de multinível, mas eles denominaram agora o de afiliados que vende produtos online. Então, essa pessoa, ela foi lá, ela criou isso, né? Esse método de trabalho. Com ela funcionou, deu certo. E ela só foi repassando tudo isso para as outras pessoas fazerem a mesma coisa. Não é que não funciona, não é que não dá certo para esse segmento. Você revende um produto de uma outra pessoa. Já vieram pessoas, já tive pessoas também que... Bruno, o que você acha disso? Eu não acho nada. Eu acho que se você tem... eu não acho nada. Eu acho assim, se você tem uma profissão... eu sou uma nutricionista, eu sou uma psicóloga, eu sou uma advogada, eu sou uma fotógrafa. Cara, foca no que você sabe fazer. É aquilo que eu falei para vocês já hoje, que a gente tava conversando. Você pode ser bom em várias coisas, mas você precisa identificar aquilo que você gosta, se especializar naquilo dali e ser muito bom naquilo dali. Tornar referência. Se tornar referência naquilo. Eu procurei por causa da pandemia, né? Tipo, tava ociosa em casa e vi um negócio ali. E, tipo assim, eu tive um retorno, assim, a curto prazo. Eu consegui ganhar um dinheiro bacana. Só que, assim, o que me fez parar? Lidar com as pessoas. Não tinha essa paciência de lidar com as pessoas porque elas achavam que era ganhar dinheiro fácil, que não precisava investir nada. E, assim, é isso que gera dificuldade. Você vai criando uma rede, né? Você precisa gerir aquilo dali. Você precisa estar orientando aquelas pessoas, estar falando com elas e tudo mais. Então, tudo isso demanda tempo, dedicação, né? Não, sim, assim, eu até chegava, eu explicava tudo. Só que, assim, as perguntas é igual quando a gente falou da questão da precificação. Às vezes tem algumas perguntas que elas são tipo, mas na postagem parece que você tá fazendo uma coisa e você não tá prometendo que você tá fazendo. Porque você falou que era de... Eu não falei em momento nenhum que era de graça. Estava escrito o valor do negócio e daí, tipo, as pessoas acham que, tipo, ganhar dinheiro é assim, ó. Sim. Mas hoje em dia o que mais tem são esses anúncios, né? Tipo, faça dinheiro, isso aqui, isso aqui. Joga joguinhos. E falando em robozinho, né, Bruno, o que você acha sobre agora as otimizações? A robotização, tudo que a gente deixa... automatizado, né? Os aplicativos de automatização. Isso. Então, assim, depende muito do que a pessoa vai vender. Se ela vai vender em massa, em grande quantidade, ou é uma coisa mais exclusiva. Eu, particularmente, não gosto e eu não recomendo, porque eu acho que fica uma coisa muito fria, muito distante do cliente. A maioria dos meus clientes, as pessoas que me contratam para o serviço de consultoria, são pessoas que trabalham, às vezes, com um produto mais exclusivo, que lidam diretamente com o cliente. É um público diferenciado. Então, é que você também já criou teu público, quem que é teu público-alvo, persona, exatamente. Tudo. Mas assim, até para essas pessoas já vieram me perguntar, Bruno, o que você acha disso e tal? Eu não acho interessante, eu não acho bacana, porque o que acontece? A gente chegou num momento, eu já li sobre isso, ando estudando sobre isso, a gente chegou num momento que, na pandemia, a gente evoluiu no marketing, né, o marketing digital, em um ano que a gente demoraria, 10 para evoluir. De coisas que foram acontecendo, de tudo que foi se atualizando e foi melhorando e tudo mais. Avançaram mais, né? Vamos dizer assim. Antes, a gente tinha... se vocês pararem para repararem agora para pensar, não existe mais primavera, verão, outono e inverno. Tá tudo muito misturado. As marcas, elas não lançam mais coleção de primavera, verão, de outono e inverno. Cada, 2 semanas, uma semana tem novidade chegando, tem coisa nova chegando, tem não sei o que, não sei o que. Então, entrou num ritmo muito acelerado tudo isso. Aí, o que acontece? Essas coisas, elas precisam escoar rápido. Então, por conta desse ritmo acelerado, entendeu-se a necessidade de trabalhar com a automatização. Para quê? Para deixar mais rápido ainda esse giro. Só que o futuro não é esse.
o que vai acontecer pra frente não é esse. Porque o que acontece? As pessoas, elas estão cansando disso. Não vê a gente mesmo, a gente trabalha durante a semana inteira, fica ali, quem trabalha no celular principalmente, eu. Chega o final de semana, eu não quero chegar perto do celular. Porque a gente tá desacelerando, a gente tá entendendo a necessidade de desacelerar, de não estar naquele ritmo. Essa aqui aprendeu. Eu fiquei uns 20 dias sem celular por obrigação. E, cara, acho que Porque foi te muito deu bom. problemas técnicos. E ela hoje em melhorou, dia assim. eu tô assim, sabe? O povo. E, assim, Eu não consigo ficar mais no ir. E é vendo engraçado, assim, vídeo. tipo, parece que algumas coisas, tipo, não saciam, né? Tipo, às vezes você entra no Instagram, rola, vai no WhatsApp, rola, vai no TikTok. Você pensa, ai, cara, credo, tá tão sem graça, não tem coisa que eu fazer, entendeu? Sim, exatamente. Então, daí essas ferramentas de automatização, o que acontece? Elas aceleram ainda mais o processo. E a ideia não é essa. A gente quer com que a pessoa... Hoje em dia tá tudo muito fácil. Se eu quero comprar uma coisa rápido, eu sei aonde eu procuro. Eu vou lá, por exemplo, na Shopee, eu vou na Shein, eu vou no Mercado Livre, eu vou, sei lá, em qualquer Ainda outra mais plataforma. agora que o governo voltou atrás do negócio da taxa. Depois que eu já fui taxada. Então, as pessoas, elas vão nessas ferramentas, porque ela quer comprar rápido ali e tal, não sei o quê. Aí vai lá você, Carla, ou eu mesmo, que trabalho com marketing, que é um trabalho mais exclusivo e personalizado, e uso uma ferramenta de automatização. Pra quê? Eu tô desvalorizando o meu trabalho. Entendeu? Então, assim, já existem essas plataformas que são muito grandes, que vendem em massa. Então, não precisa você agir da mesma forma. Trate o teu cliente com individualidade. Como a isso gente que eu tava falando, prezo porque assim, muito. eu percebo assim, o pessoal acha que porque a concorrência faz daquele jeito, ele tem que fazer igual pra seguir, pra ele não ficar menos daquilo. E não, é você ter um diferencial aquilo. É isso que te destaca dos Exatamente. outros. Não é porque o outro tá lá fazendo aquilo lá que você vai fazer também. Deixa E o às vezes outro fazer funciona aquilo. pro outro e não vai Mas funcionar pra não você. funciona Exatamente. Aí que entra esse que nem você falou, né? Do marketing de afiliados, que tem as copies prontas e tal, e não sei o quê. Ele é um padrão? Ele é um padrão. Vai funcionar? Vai funcionar. Porque o que acontece? O do marketing de afiliados. Ele não vai funcionar porque você tá fazendo aquilo dali e você tá postando exatamente do jeito que eles fizeram. Mas é porque você tá postando e outras 500 mil pessoas estão postando a mesma coisa do mesmo jeito. Aí eu sei disso porque quando eu entro no Instagram, às vezes aparece pra mim. Daí aparece de uma pessoa, de repente aparece de outra, de repente aparece de outra. É uma porque o cadeia. interesse em comum é o marketing, é uma cadeia. Então, aí entra uma coisa que eu vou fazer um paralelo. Então, se todo mundo fala a mesma língua e é assim, por isso que a gente grava tão facilmente o marketing de afiliados e fica na nossa cabeça, por que a gente não faz isso com a nossa marca? Sabia que Entendeu? eu tava conversando Quanto mais a esses gente dias vê- com um amigo meu e dele falou assim: cara, tipo, tem coisas que dão certo no Instagram, né? Por exemplo, ele mexe também com essa área de marketing, mas é diferente. Aí ele falou assim: cara, viagem, carro, festa, essas coisas, tipo, ele preferia não expor, mas mostra que ele tem resultado. E daí, assim, acaba que às vezes ele tem que, tipo, estar ali no meio pra. Se for pra ver mesmo esses caras, né? Que mexe com marketing e tal. Ai, tô ganhando bem, tô comprando carro. Tô andando com mulher tô bonita. Em Dubai, né? Eles precisam mostrar, ostentar, vamos dizer assim, Exato. isso, para que tudo que tá abaixo daquele dele funcione. E é assim, engraçado, tipo, ele falou pra mim, às vezes, tipo, cara, eu não queria, tipo, ser igual. Só que o que acontece? É o único jeito É uma que funciona. cadeia, entendeu? Porque você precisa... Você entrou naquela cadeia, você precisa agir da mesma forma e mostrar da mesma forma que funciona para que você consiga vender aquilo dali, Sim. senão você não vai conseguir vender aquilo Sim, dali. exatamente. E aí, uma coisa que eu queria fazer um paralelo do que a gente falou anteriormente é o que acontece. Se você tem tempo para você dedicar, vamos dizer vamos lá, por exemplo, você, Dani, que já trabalhou com marketing de afiliados, né? Se você tinha o tempo para você dedicar e vender um produto de uma terceira pessoa, por que você não investe esse tempo para criar o teu produto e vender o teu produto e ganhar 100% em cima do teu produto? Porque você ganha comissão vendendo dos outros. Sim. Então, esse é um dos motivos pelo qual, pra mim, não faz muito sentido o marketing de afiliados. Porque a maioria das pessoas que me procura são pessoas, às vezes, que têm uma formação, já tem uma profissão, já tem algo nesse sentido e quer entrar com o marketing de afiliados como um paralelo. Mas você acha que, assim, por exemplo, se a pessoa tem um diferencial, tem uma profissão, você acha interessante ela montar um curso e, às vezes, ela permitir que os afiliados vendam o curso dela? Isso sim, porque ela tá vendendo o conhecimento dela. Eu acho que pode. E não só permitir para os afiliados, mas talvez ela mesma. Não precisa nem ter afiliados. Ela mesma vendeu o produto dela, o curso dela para as pessoas. Aí você vai falar assim para mim, Bruna, mas o mercado ele tá massificado, porque tá todo mundo fazendo a mesma coisa e não sei o quê. É isso que eu ia te perguntar, tipo assim, porque assim, eu vejo, assim, eu tenho alguns projetos, assim, parece que dá um medo de, tipo, eu lançar e eu querer vender o curso, entendeu? Aí eu pensava assim, não, vamos abrir pros afiliados.
Mas é igual você falou, tipo, nada impede que faça-se os Tudo dois. depende, você vai no teu processo, você vai sentindo, isso dá pra fazer agora, vai lá e faz, isso dá pra fazer, vai lá e faz. Então, você precisa sentir o processo, precisa sentir o que tá acontecendo. Eu, assim, tipo, eu até tava questionando esses tempos atrás, fico pensando, o que seria interessante? Mas isso tudo parte da pessoa, né? Você prefere vender mais com valor mais baixo ou vender caro para menos pessoas? Mas também depende do produto, depende do que é o serviço. Depende do serviço. Isso, exatamente. Depende muito do nicho, do que a pessoa está trabalhando, do que ela está vendendo, do giro que ela tem daquilo dali. Porque vamos dar um exemplo. Se for produtos que são... Por isso que eu falo, depende muito do nicho, né? Então, assim, por exemplo, sei lá, eu vou montar uma marca de importados. Vou vender coisas importadas. Vai ter uma coisa ali que talvez você vai vender mais aquilo dali, né? Se você colocar um valor mais alto, você filtra, né? Você vai vender para pessoas específicas, você vai dedicar um determinado tempo para trabalhar aquelas pessoas, vai vender para aquelas pessoas. E aí você pode colocar um valor mais baixo, mas você vai ter o dobro ou o triplo de trabalho. Aí você tem que ver o que você está disposto a... É igual, por exemplo, eu penso assim, tipo, vou fazer um curso de maquiagem, por exemplo. Eu vejo assim que, dependendo, às vezes, do que eu vou colocar, às vezes, na minha concepção, não sei se às vezes compensava de deixar um valor mais barato para vender mais massificado do que eu, às vezes, dependendo se o curso não é tão elaborado possível, não tem tanta coisa a se agregar, aí em vez de eu colocar um valor mais caro para vender menos. É porque, na verdade, isso daí tá lá na né? Tá lá na internet, então vai vender, tipo, sempre Sim, vai estar vendendo, e assim, você eu tava né? pesquisando esse negócio Agora, se for igual, tipo, eu vou atender 20 pessoas a R$200. Compensa eu atender 10 a R$400. Não, exatamente. Né? Eu vi, assim, tipo, um negócio que eu vi o pessoal falando. É melhor você... eu tava estudando algumas estratégias. Você vender... você deixar mais caro, deixar um valor e você ir subindo, do que você deixar caro e baixar. Porque parece que você tá, tipo, perdendo a qualidade do seu serviço, deixando algo mais inferior. Exatamente. Na verdade, assim, ó, é questão de desconto, né? Você fala assim, a gente tem muito isso, na verdade, né? A pessoa vai falar, mas o que você consegue fazer pra mim de preço? Você consegue fazer um desconto? Faço isso sempre. Mas vou fazer assim, vou fechar um contrato, vou fechar um pacote de tanto tempo. Consegue dar um desconto nisso e tal, não sei o quê? Existem formas que as pessoas buscam pra economizar o dinheiro. Dar o desconto não é uma escolha tua. Nem sempre você precisa dar o desconto. Você pode dar algo em troca pro cliente. Sim. Entendeu? Não necessariamente dar o assim, desconto, eu, por exemplo... porque dar o desconto desvaloriza mesmo o trabalho. Por exemplo, eu gosto, tipo, quando eu faço parceria, eu gosto de fazer o cupom de desconto. Por exemplo, a gente tem Cagés, que a gente faz os cílios nós duas. E assim, eu gosto de dar o cupom de desconto, mas não só, tipo, pelo desconto. É para que o meu cliente, ele possa saber quem chegou através de mim, para eu mostrar esse resultado. Porque, como eu falei no outro podcast, nem sempre o cliente ele vai saber que aquilo veio de você... Se foi você que fez, ele não entende que às vezes, tipo, o fato de você estar sendo visto, estar sendo lembrado, que às vezes você ganhou um seguidor, alguma coisa ou outra, é bem interessante isso. E às vezes eu gosto de trabalhar com isso, mas mais pra... Porque assim, infelizmente as pessoas não falam, tipo, eu vim aqui por causa dela. Eles falam porque eles querem o desconto. Aí a gente faz esse link pra conseguir ser reconhecida. Feito, exato. E tem que ser feito. Quando não é um link, por exemplo, assim, no caso da cidade aqui, né? Que você criou um cupom, a pessoa chega lá e fala, eu quero o cupom da Dani, vi lá e tal, vou usar o cupom da Dani. Automaticamente a pessoa sabe que essa pessoa veio através de você. Aí, existem outras formas, às vezes a pessoa tem um link personalizado, que ela criou esse link, você vai lá e posta. Aí, clicando naquele link, a empresa vai saber que veio de você aquela divulgação. Isso, é tipo dos afiliados, entendeu? Então, depende muito do segmento. Isso é super importante para você medir o teu trabalho e até para você chegar, quando você vai fechar um contrato com alguém lá, você falar assim, olha, eu ofereço esse tipo de serviço, o retorno que eu tenho é esse daqui. Entendeu? É que você consegue ver seu resultado, né? Você consegue ver seu resultado e você consegue mostrar também pro teu outro cliente, pra a outra pessoa que você está querendo contratar, o teu resultado. Bruna, e por que o marketing é tão importante nas empresas, né? Fala pro pessoal, por que é tão importante? Porque tem gente que não se interessa muito, acho que é desnecessário, né? Na verdade, assim, o marketing, ele sempre foi importante. Como eu falei para vocês já hoje, né? O marketing, ele foi criado lá desde a Revolução Industrial, quando começaram a surgir novos produtos. E então, entendeu-se, né, que precisava divulgar mais esse produto, as pessoas precisavam... precisava criar desejo no cliente para que ele comprasse o teu produto e não do concorrente. Aí que o marketing criou. Então, o marketing, ele é necessário porque o marketing, ele é a venda. O marketing é o que vai te direcionar e que vai te levar para o resultado que você quer, que é o quê? A venda.
né? Então, por isso que o marketing, ele é importante. Ah, você vai falar assim, tá, mas eu não preciso de marketing, eu tô vendendo. Sim, você precisa. Para algo sempre dá para melhorar. É isso. Então, assim, sempre, independente do nicho que você trabalha, da empresa que você trabalha, mas não existe marketing na minha empresa. Contrata uma pessoa de fora, porque você vai ver algo que você pode melhorar. Não tô querendo vender meu trabalho, mas já vendendo. Sim, é importante mas tá certo, isso. você tem que vender importante. Né, terceirizar isso, contratar alguém que entenda disso, né? Porque Exatamente. é um assunto meio E eu acho difícil, porque assim, eu vejo que às vezes alguma loja, ela... antigamente, o vendedor, ele tinha só a função de... vamos lá vender, levar... E agora, assim, eu vejo às vezes que eles incumbem funções que não é pra ser do vendedor. Tipo, vai lá gravar videozinho e vivem tirando sarro assim, nas redes. E o patrão pediu pra gente gravar um vídeo criativo, não sei o quê. E aí, assim, acontece que isso, na verdade, tinha que ser terceirizado para alguém que tivesse um entendimento. Tipo assim, aí entra, por exemplo, o seu trabalho, entra o meu trabalho, que a gente às vezes, tipo, ou às vezes a Carla, que também faz artes, a gente entra com esse trabalho, cada um fazendo o seu determinado, que fica muito mais bem feito, eu acredito, assim. Porque... Aí, por exemplo, você fala, Dani, eu quero que você faça essa estratégia. Aí eu vou lá, eu converso com o dono, eu crio conteúdo, aí assim, você passa para você que gerencia e a gente vai fazendo isso, sabe? Acho que às vezes falta, porque às vezes fica muito pro vendedor, às vezes ele mesmo gerencia, ele tem que criar o conteúdo, ele que tem que tirar as fotos. Verdade. Existem, na verdade, assim, situações e situações. Eu acho que a gente precisa primeiro entender assim. Porque o que eu vejo muito assim também? Eu vejo muita propaganda das pessoas, né? Que nem o que vocês fazem, de ir fazer a propaganda para a pessoa. Só que, às vezes, para a empresa, por isso que eu falo, tem que medir isso, se funciona ou não funciona. Porque, para não ficar aquela coisa assim, tipo, comercial. Porque a gente já, da rede social, a gente já tá aprendendo a ignorar isso. Entendeu? Da mesma forma que quando antigamente, lá no começo, antigamente o marketing digital, ele era conhecido por aqueles anúncios. Quando você abria um site, abria uma pop-up, você tinha que fechar, esse era um anúncio. Hoje em dia, nas redes sociais, você entra no Instagram, você vê alguém fazendo propaganda para alguém. Eu vejo isso, e a gente tem que cuidar, não é errado terceirizar isso. A gente só precisa ter o cuidado de se adaptar à marca. Então, por exemplo, assim, você, Dani, vai lá fazer um trabalho, você vai pegar, essa marca, ela trabalha do quê? Qual que é o estilo dela? E você vai se adaptar àquela marca como se você pertencesse E também eu penso àquela assim, marca, às vezes também eu acho que pra ela. ficar mais real, aquilo tinha que me representar. É igual assim, cara, não me entra na cabeça eu não ser do mundo, por exemplo, do country, e eu ir lá e divulgar. Não é meu dia a dia. Como que eu vou estar vendendo um produto para alguém que é uma coisa que não me representa? Exatamente. Então, assim, você tem que nichar. Já é uma dica para o pessoal que trabalha, né, com... Exato, você tem que nichar o teu segmento. Por exemplo, assim, você trabalha com divulgação, você faz divulgações para a empresa. Você precisa nichar o teu perfil. Ou você vai divulgar só loja de roupa, ou você vai divulgar só moda country, ou você vai divulgar só esporte, ou você vai divulgar... Você tem que ter um direcionamento. Porque o que acontece? Vamos medir como retorno. Vou dar um exemplo, assim, que aconteceu comigo. Não vou citar nomes de nada e nem nada. Mas, assim, foi feito um trabalho, foi feita uma divulgação, citado o nome, né, o nome da empresa em questão que estava sendo divulgada. E ok, era um perfil que tinha um alcance bom, bastante seguidores no total e tudo e tal. Foi feita essa divulgação. A empresa que foi divulgada teve um seguidor. Misericórdia. Entendeu? Mas por que acontece isso? Porque vou dar um exemplo. A pessoa que está fazendo essa divulgação, que foi contratada para fazer isso, ela está fazendo um estilo de divulgação meio que igual para todo mundo que tá fazendo. É isso que eu tava falando. E aí, o que acontece? Quando você entra... Aí fica massivo. Aí, quando você entra no Instagram daquela pessoa, você nem vê todos os stories, você passa. E aí, sabe que ela tá falando de uma coisa, outra tá falando de outra, mas você não sabe se a pessoa tá só divulgando, querendo vender aquilo dali, porque ela tá sendo paga pra divulgar aquilo dali, ou porque ela realmente vive aquela realidade. Eu acho, assim, engraçado, porque, assim, daí que acontece. Eu até falei no podcast passado disso aí, porque, assim, cara, o que acontece? A pessoa dela já não posta mais o que ela vive, ela só posta divulgação, aí ninguém mais quer ver, porque sabe que ela só tá postando divulgação. O negócio é você casar. É igual, tipo, eu não acho igual, num dia eu vou fazer tudo. Não, faz espaçado, faz como sua rotina. E, assim, eu não fecho parceria com coisa que não me identifica. Não, pra mim, não tem cabimento eu fazer uma coisa que não me identifica. Por exemplo, eu gosto de ir pra academia, eu faço judô. Faria uma parceria com uma marca fitness? Faria.
porque eu teria disposta. Tá, daí eu vou fazer com uma nutricionista, eu vou divulgar nutricionista. Eu não sou uma pessoa que consegue seguir uma dieta. Eu vou me queimar pra fazer isso? Não. Eu falo, não dá, legal, não sei o quê. Mas não tem que interesse, condizer não com a alinha. realidade, Igual, isso. tipo, a parte do country, do agro, é uma coisa que eu me identifico, porque é da minha persona. E não é uma coisa que eu criei, é uma coisa que eu nasci, assim. E, assim, eu tento ser a pessoa mais clara e cristalina possível, eu tento representar quem eu sou. E eu acredito que, assim, tudo que eu trago, eu tento trazer isso por essa questão, que eu não quero fazer coisas que não fazem meu sentido. Já pequei no passado, já fiz coisas que pra mim não tinham sentido pra estar na mídia, pra fazer alguma coisa, mas, assim, eu vejo extremamente isso que você tá falando. Já fiz procedimento, alguma coisa ou outra que, tipo, não era do meu interesse, mas eu fiz, sabe? Por fazer. Tá ali pra fazer. Então, assim, não é errado. Às vezes, quem tá começando, quem tá um determinado tempo, a pessoa pega, faz um, faz outro, faz um, faz outro, faz outro. Porque você precisa, é uma fonte de renda, essa experiência. Você precisa conhecer o que você gosta de divulgar mais. Exatamente. Entendeu? É igual fotografia, sabe? Eu faço foto de tudo, né? Casamento, isso. Mas agora eu vejo que eu tô me identificando com mais... Tô diminuindo, tô fazendo funil, entendeu? E me identificando com ensaios específicos, sabe? Eu amo Exatamente. fazer distante, amo fazer corporativo, amo casamento. Então, tipo, coisas que eu tô... Você vai especificando, nichar. entendeu? Você vai Me nichando. especializando naquilo, entendeu? Exatamente. Na hora, A Deus. gente fala demais, cara. A câmera até parou de gravar. Parou de gravar. E, gente, vamos ter que trazer a Bruna aqui outra vez. Pra nós continuar conversando, porque senão vocês não vão assistir Gente, o essa podcast. mulher tem muito conhecimento. Eu já aprendi muito aqui. Eu também, cara. Nossa, persona, funil, o que E mais? marketing, tudo, marketing afiliado, tudo. Ela falou de tudo aqui, Visual de terapia. Terapia. Do Projac lá da Globo. Da Globo já. Mas da Globo. agora, eu acho que você tinha que fazer aquela pergunta de milhões. A pergunta de milhões. Gente, eu vou fazer essa pergunta, Bruna. Olha lá, que esse é teu momento de brilhar. Brilha. Bruna, eu sempre tô fazendo essa pergunta aqui, né? Porque eu acredito que daqui a um tempo milhares de pessoas sim vão estar nos ouvindo e tem pessoas nos escutando, né? E eu queria que você, se você tivesse essa oportunidade de falar para milhares de pessoas algo, né, sobre sua experiência de vida, sobre você, o que você falaria para as pessoas, ou sobre o marketing, né? Se tivesse muitas pessoas te ouvindo, sabe? Tivesse a oportunidade assim de você falar algo para essas pessoas, Pra o que impactar seria? a vida das pessoas. Olha lá pra aquela câmera e fala o que você sente. Abre seu coraçãozinho. Então, eu vou falar isso porque é o que eu tenho lidado, vamos dizer assim, nas últimas semanas, tá? A frase que resumiria isso, eu vou explicar o porquê pra você, é não tenha medo de fazer o que você tem vontade de fazer. Porque eu vim, né? Eu não morava aqui em Pitanga, eu vim embora pra cá tem 5 anos. Eu me senti totalmente perdida quando eu vim embora pra cá. E hoje eu sinto que eu estou onde eu deveria estar, fazendo o que eu deveria fazer. Tudo que eu passei na minha vida, eu me joguei de cara. Eu fui lá e fiz. Vou fazer um curso de consultoria de imagem? Fui lá e fiz. Vou fazer um curso de produção de moda? Fui lá e fiz. Vou fazer um curso de inglês? Fui lá e fiz. Vou fazer faculdade de moda? Fiz. Vou fazer marketing? Fiz. Vou fazer pós em marketing digital? Fiz. Vou fazer pós em gestão de projetos? Estou fazendo. Tudo isso eu fiz. E tudo isso moldou a pessoa que eu sou hoje, com a experiência que eu tenho hoje, com os conhecimentos que eu compartilho hoje. Então, o meu conselho que eu falaria para você hoje é não tenha medo. Se você tem vontade de fazer alguma coisa, vá lá e faça. O máximo que vai acontecer é dar errado, é não dar certo, é você ver que você não se identifica com aquilo dali. Como eu falei antes, assim, né? Às vezes a gente faz muitas coisas, a gente quer fazer muitas coisas, a gente quer se dedicar a muitas coisas. Mas a gente vai chegar um momento que a gente vai precisar escolher aquilo e falar, não, eu vou me dedicar a isso, eu vou me tornar especialista naquilo. E foi o que aconteceu comigo. Então chegou um momento que eu me identifiquei com marketing e que eu comecei a me especializar, eu comecei a estudar, eu comecei a ler sobre, eu comecei a fazer, exercer até que eu abri a minha empresa. E hoje eu tô aqui, divulgando cada vez mais o meu trabalho. Hoje tive a oportunidade de conversar com vocês, de falar sobre o meu trabalho, de compartilhar minhas experiências. Espero voltar aqui. Espero ter tirado as dúvidas de vocês. Ih, só criou mais ainda pra você me dizer pra frente. Tem mais perguntas, né? Pequenininha, né? Cara, tem muita coisa, né? Porque esse mercado tá crescendo demais hoje, porque internet, né, gente? Então tem muita coisa pra se falar. Tráfego pago, eu acho que dá pra gente voltar a falar sobre esse assunto, né? Que bastante gente tem dúvida e tudo mais, né? Cara, sensacional. Eu já saí aqui com pós-graduação em marketing, gente. Vou colar mais com essa menina aí. Gente, a gente quer agradecer você, Bruna, né? Deixou lá a filhinha Cababá e veio aqui no nosso podcast, né? E aceitou aqui todos os momentos que nós tivemos, né? E eu só quero te falar uma coisa. Sabe por que você é uma pessoa tão realizada no que você faz e você aceita tudo isso?
Porque Deus te mostrou que você tá no teu caminho e você tá seguindo o teu propósito. E é isso que faz a diferença, porque dá pra ver no seu olhar quando você fala, seu olho brilha, você fica feliz, dá pra ver na expressão do seu rosto a diferença que dá de você estar falando com uma pessoa que faz o que gosta. Exato. E fala bem, explica bem. Gente, eu tô assim. Parece que é iluminada. Muito obrigada. E queremos mais Ó, os vezes olhinhos dela aqui, brilhando. com certeza, pra falar disso, né? Porque temos muito assunto. Ela é mãe, gente, tem muito pra passar, né? Foi mãe, foi assim... Pra ser mãe foi um desafio, né? Eu acredito, assim, pelo que você estava contando pra gente. Então tem muita história ainda pra contar. E com certeza ela vai voltar aqui no Cá Entre Nós, né, amiga? Com certeza. Quero estar aqui pra entrevistar de novo. Eu quero aprender. Agradeço, meninas, agradeço tudo que a gente conversou, tudo que eu compartilhei com vocês aqui. Obrigada, né, pelas palavras de vocês. E eu Espero voltar, né, gente? Com certeza, porque eu acredito que Deus, ele não une pessoas. Ele une propósitos. Exatamente. Não foi à toa, né? Que a gente É se verdade, é aqui. isso, é isso. Eu conheci ela hoje. Eu e a Bruna, a gente se conheceu Conheceu. na balada, né? É, a gente se conheceu nas baladas, não. Na verdade, vi você na balada, mas num dia totalmente aleatório. Você vê como que é Deus mesmo, né? Eu acredito muito em Deus, eu coloco minha vida toda nas mãos de Deus, eu rezo Nós muito. também. E é isso. E eu, paralelamente, conversando com a Carla, um dia ela parou na loja perguntar pra mim se eu tinha papel craft, porque ela precisava fazer uma cesta. É verdade. E aí eu peguei e falei pra ela, falei, viu, não tem e tal, não sei o que, trocamos uma ideia ali. Daí eu tava resolvendo um negócio com uma cliente, ela viu, o que você faz? E eu comecei a falar, ela falou assim, viu, vamos no meu podcast, você conta isso? E cá estou eu. E eu já conheci ela, já me conectei na hora que já abrimos, expomos a vida uma pra outra e é isso. Aham, é verdade. Você vê, né? Como dá match os negócios, Deus né? conecta as pessoas. É verdade. Tem tudo a ver mesmo isso. Pessoas, relacionamentos, marketing, né? Network. Com certeza. Mulher. Network. Essa conversa de hoje foi network. Foi pra mim. network. É como diz, não há dinheiro no mundo que pague o network. Uau! Isso é totalmente verdade. E a gente quer Meninas, agradecer o Valdeci, que ficou aqui com a gente, Isso mesmo. né? E o nosso Seu amigo Matheus! Vem aqui, Matheus, dá um mãezinho! Ele que também foi Perguntar do mentor. gelo, né? Isso mesmo, cara do gelo. É, se você tá chega, precisando Matheus. dar um gelo em alguém... Chama o Matheus. Não, amigo, aqui, ó. Vem aqui. Aqui, lá não tá pegando. Tô olhando pra minha câmera. É aqui, ó, no meio de nós. Você, moça, que tem o seu coração de gelo. Cuida que eu posso derreter. Eita, esse foi o Mateuzinho, gente. E a gente tá finalizando nosso podcast. Eu espero que dê tudo certo, né? Amém, Senhor, porque a gente vai orar, porque no último deu vários problemas, mas Deus... Estamos aprendendo, gente. Tudo é aprendizagem. Se não começar, não vai. Temos que começar e não ter medo, né? Não ter Exato. medo. E é isso, agora nós vamos fazer nosso bordão. Vamos. Então, finalizamos mais um aqui. Cá